Uai, ela chegou lá, viu? Manda pro Juninho. Conhece Abelardo? Conheço. Veiaco. É. Veiaco comprou 3 cargueiros de milho, até hoje não me pagou. Não paga ninguém aquele lá. Será? Não. Pra Esse mim é ele um é cara veiaco. malandro. Outro dia tava lá na barbearia do Chico, ele chegou lá. Quanto é que tá pra cortar o cabelo? Ele falou, é 15? Ah, me faz por 10. E pichinchou, ele disse, não, mas não posso. Me faz por 10. Até que o Chico, tá bom, te faço por 10 pila. Terminou de cortar o cabelo, ele disse, marca aí no caderno que de amanhã eu passo te pagar. Saiu fora, eu perguntei pra ele, mas se você não vai pagar ele, por que pediu desconto? É que ele é meu amigo, não queria dar muito prejuízo pra ele. Boa noite. Com autorização da reitoria, policiais entraram agora há pouco em um edifício histórico da Universidade de Colômbia, em Nova York, e retiraram de lá os manifestantes pró-Palestina que ocupavam o local. Eram dezenas e foram todos presos. Em 2 semanas, foi a segunda incursão da polícia no campus, onde começou a onda de protestos contra a ofensiva de Israel em Gaza, agora espalhada por mais de 50 universidades dos Estados Unidos. Você vai ver também, Netanyahu diz que só encerra a operação em Gaza quando os objetivos militares de Israel forem atingidos. Aqui no Brasil tem a chuva agora à noite no Rio Grande do Sul. Helicóptero da FAB tenta resgatar pessoas ilhadas. O Senado aprova a reformulação e coloca prazo no programa de retomada do setor de serviços criado na pandemia. Vamos explicar como os resultados de emprego e renda em março podem impactar a próxima decisão do Banco Central sobre juros. E na Copa do Brasil, Bahia e Galo saem na frente na fase de mata-mata. Tudo isso e mais agora no JG. Começamos com os protestos contra a ofensiva de Israel em Gaza, que se espalham sem parar por universidades dos Estados Unidos. A gente vai colocar aqui no nosso telão. Em 2 semanas, manifestações e acampamentos aconteceram em pelo menos 54 instituições de ensino superior do país, num movimento que cruza os Estados Unidos de uma costa a outra, como dá para a gente ver aqui, com os pontos descatados no mapa. A polícia tem sido acionada para dispersar os manifestantes, realizando muitas prisões desde 18 de abril, o primeiro dia dos protestos. Até agora, 1.100 pessoas já foram detidas. Alguns fatos de hoje. Na Carolina do Norte, estudantes substituíram a bandeira americana por uma da Autoridade Palestina. E a Universidade de Brown, uma das mais renomadas do país, foi a primeira a fazer um acordo com os manifestantes. Ela vai levar à votação no Conselho Administrativo a proposta, defendida por eles, de boicote a empresas com ligações com Israel. Agora, o desdobramento mais dramático do dia de hoje aconteceu agora à noite na Universidade de Colômbia, justamente onde tudo começou. Por lá, a polícia entrou no campus para retirar os manifestantes que ocupam, desde a madrugada passada, um prédio histórico da faculdade, que inclusive já foi objeto de invasão em outros momentos da história americana. A gente vai ao vivo até lá com os nossos correspondentes Sherman Costa e Felipe Coalho, que têm as informações mais recentes. Felipe, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Na última hora, eu vi 2 ônibus passando por aqui, ônibus da polícia de Nova York, carregando manifestantes que foram detidos. A polícia informa que pelo menos 50 pessoas foram detidas na ação de hoje e que conseguiu retirar todas as pessoas, todos os manifestantes que estavam dentro da Universidade de Colômbia, tanto o grupo que estava dentro deste prédio histórico, o Hamilton Hall, quanto os manifestantes que há 2 semanas acampavam dentro do campus da Universidade de Colômbia.
há cerca de 3 horas atrás, pelo menos 100 policiais daqui da Polícia de Nova York chegaram numa dessas entradas da Universidade de Colômbia. Eles estavam com uma caixa de som, com uma mensagem gravada avisando que quem resistisse poderia ser preso. Eles também carregavam várias algemas de plástico. Naquele momento, havia um protesto com cerca de 150 pessoas aqui na entrada da universidade. Primeiro, então, aqueles manifestantes saíram daqui, os que não saíram foram detidos e aí, na sequência, chegou um carro especial da Polícia de Nova York, um caminhão que entrou aqui, ficou bem próximo dessa entrada do prédio do Hamilton Hall, e aí os policiais entraram no prédio para retirar as pessoas que estavam lá desde a madrugada. De acordo com a polícia, os manifestantes usaram móveis, até mesmo uma máquina de refrigerante, para bloquear as portas. Uma das janelas também estava coberta com jornais, então a polícia não sabia o que ia encontrar do outro lado. A Universidade de Colômbia diz que tomou essa decisão de chamar a polícia para manter a ordem e a segurança do local e lamentou que a situação tenha chegado a esse ponto. A universidade também diz que acredita que a invasão que aconteceu aqui dentro deste prédio foi liderada por grupos externos. A Universidade de Colômbia pediu para que a polícia fique aqui no campus até o dia 17 de maio, 2 dias após a data da colação de grau. Renata. Felipe, muito obrigada pelas informações. A gente vai continuar em Colômbia agora para conversar com o nosso comentarista Guga Chakra, ex-aluno da universidade. Guga, revertida a invasão, o que acontece agora com Colômbia e com esse movimento que começou aí, afinal de contas? Bom, boa noite, Renata. Boa noite a todos. Só para explicar, eu estou entrando aqui com o meu próprio celular. Eu estou aqui na Colômbia, 3 quarteirões da entrada onde está o quadro, onde estavam tendo grandes manifestações até agora, até 20 minutos atrás. Mas agora já acalmou bem, ainda tem bastante policiais aqui, mas já acalmou, Renata. 20, 30 minutos atrás teve confrontos com os manifestantes, tinham centenas aqui, prenderam alguns. Os manifestantes estavam muito mais contra a polícia nesse momento do que tendo protestos pró-Palestina. Agora, na Colômbia, talvez a situação se acalme. A gente tem que ver como vai ser amanhã, né? A reação dos alunos, como que a universidade vai lidar, se eles vão manter o campus fechado. Provavelmente sim, sua filha também estuda aqui na Colômbia, né, Renata? E você sabe que essa semana de provas e de entrega dos papers dos alunos, e eles então estão concentrados em estudar, daí passa mais uma semana e na outra já é a formatura, no dia 15 de maio. Então a expectativa da universidade é que, fechando o campus, talvez nos próximos dias, acabando as aulas, a situação se acalme. E, Renata, a situação estava calma. Eu dei uma palestra aqui 3 semanas atrás na Escola de Direito da Colômbia e não tinha manifestação nenhuma. Teve bastante em outubro, novembro, até dezembro. Tinha se acalmado, mas umas decisões equivocadas da reitora da Colômbia, da Shafik, acabou escalando bastante a situação nas últimas 2 semanas. Então agora vamos esperar para que a situação se acalme, Renata. Você tem toda a razão, Guga. A situação da reitora está muito instável, muito sob observação mesmo, exatamente pelo que você falou. Agora, Guga, a gente já viu movimentos assim em outros momentos da história. Eles são um fator de instabilidade para todo o sistema político. Agora, nesse momento, especialmente para o presidente Joe Biden, explica para nós de que maneira esse movimento se cruza com a campanha dele à reeleição. Olha, Renata, a situação do Biden é extremamente delicada nesse momento em relação às eleições aqui nos Estados Unidos. Esses protestos, sem dúvida alguma, causaram danos para o Biden. A gente sabe que o eleitorado mais jovem, o eleitorado progressista, que tende a votar no Partido Democrata, está bastante insatisfeito com a forma como o Biden vem conduzindo todo esse processo durante a guerra de Gaza, criticando muito o apoio dele a Israel. Ao mesmo tempo, o eleitorado como um todo vê toda essa tensão, os protestos nas universidades, vem como um certo caos, como se o Biden não tivesse liderança. Mas ainda falta bastante para a eleição, a gente tem que ver como vai estar o cenário da guerra até lá. Existe até uma expectativa de um cessar-fogo nos próximos dias, se a guerra tiver terminado, outras coisas
podem acontecer até lá. Mas, sem dúvida alguma, especialmente entre o eleitorado jovem mais progressista, o Biden perdeu bastante apoio. Tem que ver se esse eleitorado sairá para votar nas eleições em novembro, né? Ele tende a não votar no Trump, né? Dificilmente um jovem progressista pró-Palestina vai votar no Trump, mas talvez não saia para votar no Biden. E para o Biden é muito importante esse eleitor, especialmente nos chamados swing states, que são aqueles estados sem predomínio democrata ou republicano. Renata. Guga, muito obrigada. Deu para te entender completamente e para ter uma boa ideia de como é que está a situação aí agora. Enquanto isso, no Oriente Médio, os envolvidos na nova negociação por um cessar-fogo em Gaza continuam a manifestar otimismo, ao mesmo tempo em que Benjamin Netanyahu renova a promessa de invadir Rafah a qualquer momento. O caminho de Asmaá para chegar à padaria onde busca pão para sua família é longo. 1 hora de caminhada todos os dias. Depois, espera pelo menos 20 minutos na fila para conseguir 2 sacos de pão. Não conseguimos vir com carros porque as estradas estão bloqueadas pelos destroços dos ataques. O sol nos atinge quando caminhamos. Encontramos longas filas desde cedo e estamos exaustos na volta. Tudo por um pouco de pão, ela conta. O dono da padaria diz que mais de 80% do equipamento foi danificado pelos ataques. Graças a Deus, conseguimos reabrir a padaria depois de quase 172 dias fechada, diz Kamel. Apesar de mais ajuda estar entrando no norte de Gaza, a sombra da fome ainda paira sobre a região. O secretário de Estado Antony Blinken chegou hoje a Israel na 3ª parada da sua 7ª viagem ao Oriente Médio desde o início da guerra, depois de Arábia Saudita e Jordânia. Blinken insiste que Israel tome medidas para aumentar o fluxo de ajuda humanitária para Gaza. O americano também vai tratar do acordo de cessar-fogo e libertação de reféns na tentativa de fechá-lo antes da operação em Rafah. Em Genebra, o diretor da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, a maior fornecedora de ajuda para Gaza, pediu para que países apoiem uma investigação independente sobre mortes e detenções de funcionários da agência e danos às suas instalações. Desde o começo da guerra, 182 funcionários nossos foram mortos e mais de 160 das nossas instalações foram danificadas ou totalmente destruídas, disse Felipe Lazzarini. Na diplomacia, líderes internacionais reforçaram a preocupação com as consequências humanitárias de uma operação por terra em Rafah, no sul da faixa de Gaza. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, mostrou apreensão quanto à proteção de civis na cidade. E o Reino Unido anunciou que está fazendo tudo o que pode para impedir a ofensiva israelense. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu invadir Rafah para eliminar batalhões do Hamas com ou sem acordo para a libertação de reféns. E disse que terminar a guerra sem que Israel atinja seus objetivos não é uma opção. Agora vamos falar dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. Os estragos já se dão em 77 municípios do estado, espalhados principalmente pela região central. A gente vê aqui no nosso mapa as cidades que registraram mortes e ou procuram desaparecidos. 5 pessoas morreram, segundo a Defesa Civil. 2 em Paverama, a gente vê aqui, quando um carro foi levado pela enxurrada. Uma em Pantano Grande, um idoso morreu lá, atingido por uma descarga elétrica em casa. Uma mulher morreu em Encantado e outra em Santa Maria. No total, 18 pessoas estão desaparecidas e 8 em Candelária, 6 em Encantado e 4 em Roca Salles. A Força Aérea Brasileira mandou 2 helicópteros ao Rio Grande do Sul para ajudar nas buscas pelos desaparecidos e pessoas que estão ilhadas. E as equipes continuam os trabalhos agora à noite. A gente vai falar com a Maria Eduarda, ao vivo de Porto Alegre, ela que nos traz outras informações. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. As buscas começaram na metade da tarde, foram interrompidas e retomadas por volta das 8h30 da noite. Os 2 helicópteros estão sobrevoando as cidades de Sinimbu,
Candelária e também Rio Pardinho, que são as mais atingidas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, pelo menos 132 pessoas ainda aguardam resgate aéreo porque estão em locais completamente alagados. Centenas de pessoas foram resgatadas de barco pelo Corpo de Bombeiros Militar e também com o apoio de voluntários. Na região banhada pelo Rio Pardo e pelo Rio Pardinho, a água chegou na altura dos telhados e formou muita correnteza nas ruas. Uma situação muito dramática que pede rapidez para socorrer as pessoas que estão em risco. Em Candelária, um registro desesperador. Uma mulher é arrastada pela correnteza do Rio Pardo. As pessoas na margem tentam ajudar. Chega, uma árvore! Mais pra baixo tem uma árvore! E o que poderia terminar em tragédia virou renascimento. A mulher foi encontrada viva pelos bombeiros, presa a uma árvore. Ela foi encaminhada ao hospital de Candelária e passa bem. Essa outra família ainda aguardava pelo socorro no telhado de casa. Nós estamos dentro do forro da casa, a casa está se mexendo, tá? Meu marido tá ali, o meu sobrinho tá ali, nós estamos pedindo ajuda em cima da casa, tá? E até agora nada. Muitas cidades estão isoladas por bloqueios em rodovias. A ponte que liga as cidades de Santa Maria e Restinga Seca foi destruída. E o mesmo aconteceu com a travessia que levava ao município de Santa Teresa, que desabou no momento em que a prefeita gravava um vídeo para alertar a população. O estado segue com 71 trechos de rodovias estaduais e federais com algum tipo de bloqueio. Por causa dessa chuva, algumas empresas suspenderam as viagens de ônibus durante a noite. Aqui de Porto Alegre, as linhas estão seguindo apenas para a região sul do estado. Em São Martinho da Serra, a prefeitura alertou para que as famílias que moram próximas do complexo da usina hidrelétrica Toropi deixem a região, porque existe a possibilidade de colapso das barragens. Os rios de todo o estado estão sendo monitorados e alguns seguem aumentando o nível, inclusive o rio Taquari, que provocou aquela tragédia no ano passado aqui no Rio Grande do Sul, com 54 mortes. A previsão dos meteorologistas é de que essa chuva siga nos próximos dias. O governador do estado, Eduardo Leite, do PSDB, pediu ajuda urgente para o governo federal. Através das redes sociais, o presidente Lula disse que colocou o governo federal à disposição do Rio Grande do Sul e que já falou com os ministros da Integração e da Defesa e vai somar esforços ao governo estadual e às prefeituras para ajudar a superar esse momento difícil, reflexo das mudanças climáticas que afetam o planeta. Em todo o estado, mais de 200 pessoas tiveram que deixar as suas casas e estão em abrigos improvisados pelas prefeituras. Renata. Muito obrigada, Maria Eduarda. Bom, numa votação simbólica, o Senado aprovou o projeto que reformula aquele programa emergencial de retomada do setor de eventos, o chamado PERSE, essa sigla que ficou famosa nos últimos dias. A ideia original do governo era acabar de vez com esse programa que foi feito, como se disse, para um momento de emergência. Mas o Planalto acabou precisando ceder e optar por uma negociação por uma versão mais reduzida e com prazo do programa. O Ricardo Abreu acompanhou a sessão e conta pra gente como foi esse acordo, enfim, concluído no plenário. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Boa noite a você e a todos. Esse projeto vai custar ao governo 15 bilhões de reais até 2026. É a isenção de impostos para empresas de eventos. A relatora do texto, senadora Daniela Ribeiro, do PSD, chegou a defender que o valor fosse corrigido pela inflação a cada ano que o programa estivesse em vigor, o que aumentaria ainda mais o impacto dos incentivos aos cofres do governo. E a oposição pressionou muito por essa mudança, mas no fim os senadores aprovaram o projeto do jeito que veio da Câmara. O PERSE, agora reformulado e reduzido, vai beneficiar 30 atividades relacionadas a eventos, como serviços de reservas, turismo, transporte de passageiros, pensões e campings. Para hoje, Renata, também estava na pauta a votação na Comissão de Constituição e Justiça daquele projeto que quer recriar o DPVAT. E isso aumentaria a arrecadação do governo em 15 bilhões de reais. Mas a votação
foi adiada. Pelas conversas que eu tive mais cedo com senadores, com a oposição e governistas também, se a votação fosse hoje, o projeto não ia passar. Então você tem aí uma forte sinalização das dificuldades de articulação do governo, Renata. Ricardo, agora vamos ver, olha só, o projeto com o qual o governo teve que se conformar foi aprovado. Um projeto que aumentaria a arrecadação está demorando para sair. Você sabe, o pano de fundo de tudo isso é o grande mal-estar do Congresso com o governo por causa do assunto da desoneração. E hoje o presidente do Senado disse claramente que o governo cometeu um erro primário ao judicializar esse tema que já tinha sido resolvido pelos parlamentares. Sim, Renata. Na última semana, o governo pediu ao Supremo, vale lembrar, para barrar a lei aprovada pelo Congresso que prorrogou essa desoneração da folha para 17 setores da economia intensivos em mão de obra e que inclui também na medida municípios com mais de 156 mil habitantes. 5 ministros do Supremo votaram para suspender a desoneração. O julgamento até está interrompido desde sexta-feira por um pedido de vista do ministro Luiz Fux, mas segundo o presidente do Senado, judicializar o tema, que ainda está em discussão no Congresso, causa uma crise de confiança entre os poderes. Pacheco cobrou que o governo negocie uma solução para o tema, ouvindo propostas de todos os setores envolvidos. A provocação do judiciário, óbvio que no momento em que se esgotam as negociações políticas, é absolutamente legítima a mim, legítima ao presidente, legítima a qualquer dos poderes. Mas enquanto se está tendo diálogo político, isso realmente foi um erro, na minha opinião, primário, que poderia ter sido evitado. O caminho da judicialização pode resolver no primeiro momento, mas gera uma crise de desconfiança entre os poderes, da própria sociedade com os poderes, que não é algo bom para o Brasil. Nesse momento, o governo federal deve apresentar alguma proposta alternativa, os municípios devem apresentar também, os setores devem apresentar também, e sentarem-se à mesa para poder dialogar. E de nossa parte vai ter a nossa contribuição, aquilo que for ajustado, a gente ter todo o caminho no Congresso Nacional para votar a lei correspondente. Ricardo, e hoje, num evento aqui em São Paulo, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foi questionado sobre essa declaração do Pacheco. E ele, Haddad, que nos últimos dias andou mordendo os parlamentares em várias declarações, você sabe, hoje foi só soprando, só se mostrando amigo dos parlamentares, o que dá uma ideia desse clima que a gente está relatando aqui. E de um esforço do governo, né, Renato? O ministro Haddad afirmou que esse episódio da desoneração está servindo de aprendizado para o governo e que eles estão abertos a aperfeiçoar a relação com o Congresso. E aí, quando é perguntado sobre o que as empresas devem fazer agora que o STF suspendeu a desoneração, o ministro prometeu novidades em breve. Vamos ouvir. Quem está no Executivo tem algumas atribuições e responsabilidades, inclusive dos órgãos de controle, incluindo aí o Tribunal de Contas da União, que exige do Executivo providência. Não é uma coisa que eu possa decidir não fazer, percebe? Então não foi nunca tivemos a pretensão, pelo contrário, nós buscamos exaustivamente, de outubro para cá, uma solução. E repito, né, nós vamos, com muita humildade, nós vamos entender vamos repassar o que aconteceu, vamos conversar com as duas casas. Não há nenhum problema em revisitarmos esses temas. Qualquer que seja a decisão, que não seja encerrar, qualquer que seja o custo tributário que isso vai ter, eu vou ter que tomar medidas compensatórias, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas como que as empresas devem proceder nesse momento? A Receita está debruçada sobre isso, né, e deve emitir. Nós vamos ter novidades aí nos próximos poucos dias, mas a Receita está debruçada sobre isso para emitir uma nota. Ricardo, muito obrigada. Bom descanso para você. Hoje saíram novos dados sobre mercado de trabalho. Vamos ver primeiro o resultado do emprego com carteira assinada, que em março, mais uma vez, superou a expectativa. Segundo o Ministério do Trabalho, foram 244 mil novas vagas formais. O mercado esperava menos de 200 mil. Foi o melhor resultado para março desde 2020, quando mudou a metodologia desse cálculo. Na comparação com março do ano passado, o aumento foi de mais de 25%.
Também tivemos hoje a divulgação do resultado da taxa de desemprego para o primeiro trimestre do ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE. A taxa ficou em 7,9%. E foi um resultado também um pouco melhor do que o esperado. O mercado estava achando que o desemprego ia bater em 8%. Em relação ao último trimestre do ano passado, houve sim um aumento, a gente vê aqui no telão. Mas a gente tem aqui um outro gráfico comparando os resultados apenas para o primeiro trimestre, que assim a gente exclui os efeitos de sazonalidade. Nesse cenário, o número é o melhor para o período nos últimos 10 anos. Esse aumento do desemprego acontece diante da dispensa de trabalhadores temporários e do avanço na busca do trabalho, mais gente procurando vaga, um movimento comum em inícios de ano. Por outro lado, as vagas formais foram mantidas, o que aponta para um mercado mais qualificado e com renda melhor. Assunto para o Bruno Grubert, que fala conosco ao vivo do Rio de Janeiro. Boa noite, Bruno. Oi, Renata, boa noite para você e para todo mundo que está com a gente no Jornal da Globo. Bom, esse aumento do desemprego que você mostrou bem para a gente aí no telão foi puxado principalmente pelas demissões do setor informal, aquelas pessoas que não têm carteira assinada. Segundo o IBGE, quase 3/4 dos brasileiros que perderam emprego no primeiro trimestre desse ano não tinham carteira assinada. Por outro lado, o número de contratados formalmente ficou estável entre janeiro e março de 2024, em quase 38 milhões de trabalhadores, um aumento de 3,5% na comparação com o ano passado. Mesmo com essa redução da quantidade de pessoas empregadas, esse movimento sugere uma melhora da qualidade do mercado de trabalho brasileiro, isso de acordo com o IBGE. Inclusive, a renda média aumentou, chegou a R$ 3.123 por mês, é a renda média por pessoa por trabalhador brasileiro, uma alta de 1,5% na comparação com o último trimestre do ano passado. Já a massa de rendimento real habitual, que é a soma dos salários de todos os trabalhadores do país, bateu mais um recorde. A alta acontece, em geral, porque os empregos formais costumam pagar mais. Esse panorama reforça um cenário positivo, é bom para a economia, para o consumo brasileiros, só que o economista da Tendências Consultoria, o Lucas Assis, explicou para a gente que esse movimento pode indicar um possível avanço da inflação, principalmente a inflação do setor de serviços. Isso pode ocorrer por duas vias. A primeira delas é pelo próprio aumento do consumo das famílias, a partir do momento em que elas contam com uma maior geração de renda, e por outra, por meio da pressão de custos de produção. Então, à medida que há um aumento do custo da mão de obra, os empregadores repassam esse custo para o consumidor final, elevando também essa inflação de serviços no país. O Lucas Assis me disse ainda que esses resultados do emprego e os impactos da resiliência do mercado de trabalho podem pressionar o Comitê de Política Monetária. O Copom vai se reunir na semana que vem, numa reunião mensal, para decidir o tamanho do corte da taxa básica de juros. O Banco Central já tem acompanhado, de certa forma, esse desempenho favorável do mercado de trabalho, mas, de fato, é um ponto que fica no radar. A partir do momento em que a PNAD contínua e o CAGED de hoje apresentaram resultados acima do esperado pelo mercado. Então, uma taxa de desocupação que se mostrou relativamente menor do que a esperada e uma geração de postos com carteira assinada acima também do previsto. Então, é possível dizer que o mercado de trabalho já vinha apresentando uma resiliência e um desempenho favorável nesse começo de ano, mas, de fato, os últimos resultados reforçam essa preocupação em torno dos efeitos sobre a dinâmica da inflação de serviços. Bom, apesar desse cenário positivo, Renata, é importante lembrar que o Brasil ainda tem quase 9 milhões de pessoas desempregadas. Muito obrigada, Bruno. Bom descanso para você. O assunto agora é Previdência Social. A concessão do auxílio-doença disparou nos últimos 6 meses. Foram mais de 316 mil benefícios no mês de março, um aumento de 21
21% exatamente com relação ao mês anterior e mais de 42% quando a gente compara com março do ano passado. A fila do auxílio-doença, por sua vez, caiu em março, chegando ao menor patamar em 12 meses. Ainda assim, são mais de 480 mil trabalhadores que estão esperando pelo benefício. O mercado de trabalho aquecido ajuda a explicar esse aumento na concessão do benefício. Quem vai nos mostrar por quê é a Cristina Mayumi, falando ao vivo de São Paulo. Boa noite, Cris. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Com essa disparada, o número de benefícios ativos chegou a 1,5 milhão. O levantamento foi feito pelo Ministério da Previdência Social, que considerou os auxílios por enfermidades e por acidentes de trabalho. O Ministério e o INSS informaram que juntos têm implementado várias medidas para acelerar os atendimentos dos segurados e reduzir a fila de espera em todo o país, como os mutirões do ano passado, onde foram feitas 58 mil perícias. Outra medida foi a nomeação de 1.276 candidatos aprovados em concursos públicos do INSS. Como você disse, Renato, os especialistas explicam que esse aumento no número de benefícios também vem do mercado de trabalho aquecido. Com um universo maior de pessoas empregadas com carteira assinada, naturalmente, mais pessoas são afastadas. O mercado de trabalho está muito aquecido. E com o mercado aquecido, mais gente trabalhando, naturalmente a incidência de problemas que levam ao afastamento tende a aumentar. Toda concessão de benefício impacta o caixa do INSS. É absolutamente inevitável. Mas é preciso também reconhecer que a finalidade do INSS é justamente tutelar as pessoas em situações emergenciais. O INSS estará cumprindo ali a sua razão de existir. Apesar da demanda pressionada pelo mercado de trabalho aquecido, o tempo médio de concessão dos benefícios caiu em março e ficou abaixo dos 45 dias exigidos por lei. Esse prazo médio chegou a passar de 70 dias no ano passado. Renata. Cris, muito obrigada. Bom descanso. Daqui a pouco tem a exposição no Recife celebrando a carreira e a vida de Alceu Valença. E a seguir tem Copa do Brasil, com o Bahia e o Galo largando na frente na fase de mata-mata. Quinta. Renata, muito boa noite. Ontem você mostrou aqui uma série de novidades da terceira fase da Copa do Brasil. Agora é hora de mostrar gol, né? Exatamente, chegou a hora. Mas nem todo jogo teve bola na rede como quem está em casa já pode ver ali na partida entre Operário e Grêmio. 0-0, né? A partida foi no Paraná. Fora de casa, já o Atlético Mineiro, vitória por 2-0 sobre o Sport. Vamos dar uma olhada então nos gols dessa partida. A gente começa mostrando o primeiro gol do Galo, cruzamento do Arana na área, a zaga tentou tirar, mas deixou na boa. Por essa câmera dá pra gente ver um pouquinho melhor. O zagueiro tenta tirar de cabeça, cabeceia para baixo, ela fica na boa pro Zaratio, também de cabeça, fazer 1-0. Outro cruzamento, dessa vez o Gustavo Scarpa cobrou o escanteio. Olha a movimentação do Arana, ele vai no meio ali dos defensores do Sport e desvia para fazer 2-0. Vitória ótima do Atlético Mineiro sobre o Sport em uma das partidas da terceira rodada. Jogando em Salvador, duelo de dois times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Bahia se deu melhor sobre o Criciúma e abriu vantagem nesse confronto, vitória de 1-0 do Bahia. A gente dá uma olhada aí no gol da partida. O Santiago Arias cruzou para o Tassiano, que completou ali de coxa no pulo. Estava bem posicionado para fazer 1-0, vitória do Bahia, também pela Copa do Brasil. E uma notícia de agora há pouco, Renata, a CBF adiou o jogo entre Internacional e Juventude pela Copa do Brasil, que aconteceria hoje à noite, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, havia solicitado a mudança. Os motivos são os problemas enfrentados pelos altos volumes de chuva que atingem o estado. A gente mostrou no primeiro bloco, né, sobre esse problema que está acontecendo lá na região do Sul. Essas imagens enviadas pela assessoria de imprensa do Juventude mostram a tentativa da delegação de viajar de Caxias do Sul para Porto Alegre, local da partida, o que não aconteceu. O jogo, portanto, foi remarcado para o dia 10 de maio. Registrado. E, Renato, pela Copa do Brasil, exatamente, o Flamengo joga amanhã e com o Gabigol de volta. Exatamente. Ele conseguiu um efeito suspensivo na Corte Arbitral do Esporte, que fica na Suíça, e está liberado para voltar a jogar
pelo Flamengo. A gente vai mostrar imagens dele e já explica o porquê que ele está liberado. Hoje ele foi recebido pelos companheiros no centro de treinamento no clube, no Rio de Janeiro. E no fim de março, o Gabigol tinha sido punido pela Justiça Desportiva Antidopagem aqui no Brasil com uma suspensão até abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping. O julgamento final do caso na Suíça ainda não tem data. Nesse momento, então, o Gabigol passa a ficar liberado graças a um efeito suspensivo para reforçar o Flamengo. Bom, vamos mudar de torneio, sair do Brasil, semifinal da Liga dos Campeões hoje. Que jogo do Vini Júnior, Renato? Pois é, exatamente. Atacante da seleção brasileira, né? E ele foi decisivo contra o Bayern de Munique na Alemanha. Essa partida foi a partida de ida, ainda tem volta em Madrid. Na semana que vem, vai dizer que foi um bom resultado do Real Madrid fora de casa. Quem sofre esse pênalti aí é o Rodrigo, em Madrid. Bom, e vamos para o tênis, então? Vamos para o tênis. A gente falava da Bia Haddad no torneio no Aberto de Madrid, não deu quando ela foi enfrentar o número 1 do mundo. Conta pra gente como é que foi. A gente falou que ia ser dureza, né? Uma pedreira. Mesmo assim, a Bia fez um grande jogo contra a número 1 do mundo. A brasileira chegou a vencer o primeiro set por 6-4 e ela ia perdendo esse primeiro set por 4-1. Conseguiu uma virada significativa. Mas a polonesa Iga Swiatek, que não é número 1 do mundo à toa, virou o jogo e venceu os 2 sets seguintes por 6-0 e 6-2. Mesmo perdendo, mesmo com a derrota, a Bia Haddad somou pontos suficientes para subir uma posição no ranking mundial e volta a ser a número 13 do mundo. Que legal ver uma brasileira ali na elite do tênis mundial, Renata. Sem dúvida, e a gente vai ter motivo para falar muito dela ainda nas nossas conversas Certamente, aqui. vai ser motivo por aqui. Renato, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Do Agreste de Pernambucano, a discografia celebrada, nós vamos falar da exposição no próximo bloco em Recife sobre a vida e a obra de Alceu Valença. No Recife, uma exposição resgata 5 décadas de carreira e faz homenagem mais do que merecida a Alceu Valença, o artista que eletrificou ritmos para amplificar o que há de mais raiz na música do Nordeste. Um casarão do século XIX no sítio histórico de Olinda, guardião de uma história de vida e de música, abriga agora uma exposição que narra a trajetória do bicho maluco beleza, Alceu Valença. De cara, o visitante encontra uma maquete em cerâmica da casa onde o músico nasceu e teve os primeiros contatos com poesia e cultura no Agreste pernambucano. Ele é uma grande inspiração para a minha geração, né? Pela história de vida, pelo talento, que assim é brilhante demais, né? Já emocionei só de chegar no portão e daqui a pouco eu vou emocionar aqui. A exposição Alceu Valença, uma geografia visceral nordestina, reúne mais de 200 itens da coleção pessoal do cantor e compositor, entre fotografias, recorte de jornais, quadros e vídeos com shows e entrevistas, mostrando detalhes até então pouco vistos da vida do artista. Mesmo tendo uma relação longa com o Alceu de alguns anos e de estudo da obra dele, eu diria que depois de ter aprofundado a pesquisa, a gente percebeu uma nova interpretação dele. Eu, pelo menos, assim, está aqui na exposição, que foi o que a gente tentou trazer, uma nova interpretação para a obra dele, para a história da obra dele. Essa sequência de fotos traz momentos da infância à juventude de Alceu, um mergulho ao longo dos anos de vida. O olhar de Alceu, ele convida a gente para diversão, para ser criança. Então, quando eu entrei aqui e vi essas janelas abertas, eu fiquei emocionado com o poder de que um artista que já tem 50 anos de carreira, ele pode fazer com que a gente se descubra criança novamente todos os dias, assim. Cada sala da exposição conta um pouco das mais de 5 décadas de carreira de um dos maiores artistas do Brasil. Nesse espaço, a gente vê a discografia de Alceu Valença, desde 1970 até os dias mais atuais. Muito importante para valorizando, né, os nossos artistas enquanto estão vivos. A gente só sabe valorizar ou dar ênfase depois que eles partem. E Alceu está aí para contar essa história para a gente, e muito bacana. Fã de carteirinha, Vanessa, que veio do Amapá, já foi para show, comprou livro
e agora conheceu a exposição. Eu adoro a história dele, a pessoa dele, eu consegui conhecê-lo em Garanhuns, tirar uma foto com ele, então sendo maravilhoso toda essa experiência assim, imersiva de estar perto. Ele me inspira bastante, sabe? Eu gosto muito dele. Alceu Valença visitou o espaço sem saber o que estaria à mostra. Ao se reencontrar com a própria história, emoções e recordações. Uma verdadeira viagem, coisas que eu tinha esquecido, muitas coisas que eu tinha esquecido. Me deixou emocionado, muito bacana. Eu estou vivendo o presente, isso aqui é uma coisa do passado, mas eu acho que nós vivemos, como Gilberto Freire dizia, na triplicidade do tempo. Presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo. Estou presente aqui, mas também sou passado e projeto coisas no futuro. Você pode assistir a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui. A seguir tem Conversa com Bial e outras notícias no Hora 1. Boa noite para você, até amanhã.